Fala galera, começando o Resenha dos Crias. Hoje estaremos com um dos grandes personagens do futebol brasileiro, Moraci Santana. Nada mais, nada menos do que 6 Copas do Mundo, trabalhou com alguns dos maiores treinadores, passou por diversas equipes e seleções campeãs. Prazer enorme receber o Moraci aqui hoje. Mas antes de mais nada, fique ligado aqui. Você que sonha em ser um jogador de futebol, o QR Code está aqui na tela. Acesse www.conectafute.com, faça o seu cadastro e tem acesso a clubes, escolinhas, projetos sociais, agentes FIFA e CBF e também a profissionais que ajudarão a alavancar a sua carreira, beleza? Acesse o QR Code aqui na tela e faça o seu cadastro. Fala, Diego, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Tranquilaço Faz hoje. tempo que não vinha, né? Tava de férias? Tava tirando Ganhou na umas loteria? férias, mas Vida aí, boa. quando a entrevista é com lendas, Aí você vem, só aí vem a na gente boa. O tem que Diegão só vem assim, na boa é agora. lógico, temos uma lenda na mesa, então é um prazer enorme estar aqui fazendo essa entrevista, porque lendas trabalham com lendas, então a gente vai Ah, escutar um pouquinho dessas histórias, porque com certeza ele tem grandes histórias para contar. certeza. Mas antes vamos falar das nossas redes sociais, sigam lá, nosso @cast dos Crias, tá imperdível todos os nossos programas, não é porque eu não estou, né, Thiago, que não vamos deixar de comentar. Só melhorou Só depois. melhorou, é verdade. Teve aí a participação do Tonico, que hoje não está aqui, mas está voando. O Tonico tá uma celebridade, ele tá comentando agora. Então sigam lá, vão acompanhar o Tonico. O Ricardo também esteve aqui algumas vezes. E se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque agora é porrada no peito do like, porque vamos falar de lendas. Moraci, seja bem-vindo. Prazer enorme recebê-lo aqui no Prazer. programa. Prazer é todo meu participar aqui do Resenha dos Crias. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí. Vamos agradecer o Ramon também, o presidente da Federação Paulista de Futsal. Ele que aqui nos apresentou e nos ajudou aqui a conectar com o Moraci. E não é para menos, né? Vamos começar aqui. Pessoal, a gente tem um público bem jovem que nos acompanha também. Claro que tem muita gente aqui, amantes e apaixonados de futebol, que certeza o conhece. Alguns não, mas esse homem aqui tem 6 Copas do Mundo. São 6, né? 4 6. pelo Brasil. Uma pelos Emirados e outra para a Arábia Saudita. Só isso ele teve. E trabalhou com o Mestre Telê. Sim. Como era trabalhar com o Mestre Telê, Moraci? Cara, eu comecei a trabalhar com tele em 1979 no Palmeiras. Eu já estava no Palmeiras, eu comecei no Palmeiras em 1973 na base. Em 1974 fui auxiliar, porque naquela época, diferentemente de hoje, a comissão técnica era. Reduziu. E ainda o Palmeiras teve o primeiro treinador de goleiros, né, que era o Valdir Joaquim de Moraes, e aquele ano de 74 era o primeiro ano do Valdir também. Então eu fui lá para auxiliar, até é interessante contar, porque eu estava lá na base, eu comecei no Dente de Leite, porque o treinador que me levou tinha sido meu treinador no Nacional da Comendador de Souza. Eu fui juvenil do São Paulo durante 3 anos e meio, depois tive um ano no Nacional da Comendador, e esse treinador me leva para o Palmeiras, bem direito do Palmeiras, porque eu estava fazendo educação física, eu estava no segundo ano ainda, naquela época, nos 3 anos. E em outubro eu fui para o hoje sub-20, sub-17, na época juvenil A, juvenil B. E aí chegou em janeiro, campeonato nacional, tinha 90 clubes, 90 e pouquinho. E aí todo o clube daqui do sul, do sudeste, subia para jogar 3 partidas, para matar 3 partidas lá, e também os de lá desciam para matar 3 partidas. Logo de cara, em janeiro, o Palmeiras já ia fazer 3. Era Manaus, São Luís e Fortaleza. Uau. E aí me chamaram para dar treino para os jogadores que não estavam convocados. Aí eu lembro que era Oswaldo Brandão e Hélio Mafia, né, os técnico preparador físico. Aí ele me chamou lá para dar o treino. Você vai dar o treino numa semana, meio período só, treinamento físico, com bola e tal, e faz um relatório pra gente. Aí o Brandão olhou para mim e falou assim, ó, só cuidado, porque o pessoal que vai ficar aí tá meio descontente, né? Porque todo mundo queria ir naquela viagem para Manaus para comprar eletrônico, a Zona Franca. Só para você ter uma ideia, só tinha uma calça jeans que chamava Wrangler. Aham. E todo mundo queria comprar ali americana lá. E outros tênis, a Six Tiger, né, da Aham. japonês e polo, umas coisas assim que o pessoal costumava comprar lá. E, lógico, que ele foi convocado. Tava bravo, Aí, chateado. aí ele falou assim, não entra, cuidado aí, porque o pessoal não vai estar meio... Beleza. Nem dormi, sábado, domingo, né? Segunda-feira começar o treinamento lá de manhã, fiz toda a programação, o que eu vou fazer, não sei o que, mas pô, eu com 23 aninhos ainda, e alguns ali já de mais idade que eu. Aí chega na segunda-feira, cara,
tava uma tempestade lá fora que você não enxergava a trave do outro lado. Aí eu tive que mudar tudo ali na hora, improvisei lá no vestiário, aqueles colchonetes antigos que tinha, bola de medicina, e não existia a sala de musculação, era as barras com anilha e tal. Fiz um circuito lá embaixo da minha cabeça lá rapidinho e tô dando treino e aí tá assim, o pessoal, todo mundo fazendo era número de vezes ou por tempo. Aí tem um deles que não tá fazendo. Caiu, fui chegando perto dele e falei assim, escuta, por que você não tá fazendo? Eu tô mandando. Eu falei, por que você tá contando o meu? Eu falei, não, eu tô contando todo mundo. Só você que não tá fazendo. E começou, ele falou assim, você tá começando agora, você tá querendo que eu tô começando agora, mas quem comanda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. E você tá aqui para ser mandado. E começou, daí ele xingou minha mão, pulei no pescoço dele. No primeiro dia, ele separa, você vai então assim, me espera lá fora. Você, tô lá fora. Aí tomei banho, nossa, deu branco, né? Primeiro dia daquele. Primeiro dia aí, lá na Avenida Antártica, na frente do antigo Palestra Itália lá, eles tinham carro, não tinha todo mundo saindo, ele passou, olhou pra mim e foi embora. Aí chega no outro dia, pô, nem lembrei Deus que o Zó do Brandão falou lá. Aí cheguei no vestiário, naquela época, quando o atleta chegava no vestiário, ficava de sunga, aí ele subia na balança, tinha como se fosse um livro de ponto, Uhum. que ele marcava o ponto dele, marcava o peso antes, depois do treino ele fazia a mesma coisa, só de sunga. Aí eu tô lá, porque eu tinha que acompanhar, o cara não colocar peso errado, né? Tinha esse negócio também. Aí ele chegou, tinha uns 6, 7 no vestiário, ele foi lá pesar, eu falei assim, escuta, não era pra esperar lá fora. Eu falei, eu falei assim, me espera lá de novo. Eu falei, pô, vou estar lá. Aí quando eu tava subindo esse cara caiu a ficha, né? Cara, o que que eu tô fazendo, né? Aí fui pro treino, comecei a dar o treino lá, ele começou a fazer umas bagunças no treino, aí eu, pô, engoli sapo com ele a semana inteira, mas fazendo o relatório do que eles estavam fazendo, um relatório à parte dele. Aí chegou na terça-feira, quando a delegação voltou, mostrei lá pro preparador físico lá que eu tinha feito de treinamento e dei pro técnico o relatório dele. Dele. Aí ele olhou assim, ele fez tudo isso aqui. Eu falei, não tá tudo aí, seu Brandão. Tá quase tudo. Chama esse moleque lá. E aí, assim, tinha um vestiário aqui, tinha uma outra sala aqui, onde é que normalmente tinha preleção no meio tempo, e a nossa salinha aqui no fundo. Aí ele veio na minha frente, quando eu olhei pra trás, os caras estavam sabendo, os caras que ficaram, né? Aí vieram atrás de mim para escutar, que eles ficando aqui nessa linha, o técnico não ia ver, eles iam só escutar. Senta aí. Tá vendo isso aqui? Foi das merdas que você fez a semana aí, que passou. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Você vai treinar com ele um mês. Acabou bola. E ó, se você chegar aqui e não der bom dia, boa tarde para ele, você vai voltar para a padaria do teu pai lá em Santos. Acabou tua carreira. Cara, Respeite, saiba respeitar, não sei o que mais. Cara. E eu achei que ia ficar só aquela semana. Aí, imagino que eu não judiei desse cara. Eu subia, naquela época, a gente levava como treinamento, levava pro Pico de Araguá. Aham. Eu ia, quando eu tava botando na Kombi, onde você vai me levar? Você leva um pico. Você não vai fazer isso comigo? Não, qual o problema? Você vai subir, eu vou subir junto, é castigo pra você, é castigo pra mim também, ué. Eu vou subir junto. Nós vamos junto pra lá. Nossa, ele ficava. E tá louco. aquele cara que não gostava muito de fazer longa distância, naquela época se fazia muita longa distância, não gostava de fazer, né? Meio atacante. Aí eu ia com ele, mas esse período aí, acho que em 15 dias eu fui umas 3 vezes com ele lá. Treinamento de subir arquibancada, cara. Não se fazia mais naquela época, década de 70. Aí os jogadores passaram, pau nesse cara aí, isso aqui, ele é muito safado, tal, tal. Com 15 dias o Brandão me chamou, falou assim, e aí, como é que tá? Eu falei, não, tá legal, tá fazendo tudo, não tá reclamando de nada, chama ele lá. Pô, só porque ele tá te elogiando, a partir de hoje você volta a treinar. Com bola, né? Mas o respeito vai continuar o mesmo. Qualquer coisa você vai voltar pra padaria do teu pai lá em Santos. Ele tinha vindo da Portuguesa Santista. Aham. Era um meia chamado De Rossi. Era bom jogador, muito bom. Depois de lá pra cá, viramos amigo. virou amigo. Mas isso foi só para o começo, né, Pra começar da a carreira. Começou assim, Começou os assim. primeiros 15 dias. É. E aí você já foi integrado? Como que continuou? Sim, aí eu achei que era só aquele período. Em 74 eu fiz um amador ainda, a escola, né, tinha que ir para a faculdade, e também o amador. Aí eu ia para a faculdade, nós estava em Santo André. Eu pegava o trem em Carapicuíba às 4h20 da manhã, descia na Barra Funda, pegava o Santo Jundiaí, descia em Santo André, pegava o ônibus para chegar na faculdade. Aí eu voltava direto lá para Palmeiras, a Kombi já estava me esperando para levar para o Alto da Lapa para dar treino pro juvenil. E aí eles me esperavam lá para voltar para o Parque Antártico para dar treino pro profissional às 4 da tarde. Saiu
Meu terceiro ano de educação física foi assim, essa correria aí. E aí, mas aí eu continuei. Em 75 já era, fiquei só no profissional. Em 77 eu era o primeiro preparador físico. 79 conheci o Tele. Em 80 ele vai para a seleção, me leva para a seleção. Eu com 6 anos de formado já estava tava numa na seleção seleção. brasileira. É, glória a Deus. É ele que leva. E o Tele era, os treinamentos, a convivência com ele era diferente, É muito assim, diferente, Tele. a gente se entrosou bem, né? O meu tipo de trabalho, a seriedade dele em tudo que ele fazia. Ele gostou muito do meu trabalho, e, assim, a ponto de, assim, já no São Paulo, eu fazia todo o planejamento do treinamento. Aí eu levava para ele, né? Lógico, para ver se tem alguma coisa para corrigir. Eu já sabia a maneira dele, como que ele gostava de distribuir os treinamentos durante a semana. Ele só olhava para mim assim, você já conferiu 2 vezes? Ele olhava. E a gente tocava a programação. E aí, quando ele vai para o São Paulo em outubro, eu fiquei um período sem ele, da Copa de 82. A gente foi a primeira vez que fui trabalhar fora na Arábia Saudita. Ele acertou em outubro. Eu fiquei no Palmeiras até o final do meu contrato, em dezembro. Aí fiquei esperando o visto, acabei indo para a Arábia em janeiro. Mas eu fiquei 5 meses na Arábia, nesse contrato era para ficar mais. Uhum. Tivemos um problema lá, eu voltei, ele continuou. Aí eu venho para cá, fiz o pré-olímpico de 83 para a Olimpíada de 84 lá em Atlanta, acho que foi. E aí chega na metade de 84, ele me convida para voltar. Eu estava indo para o Santos, no dia que eu estava assumindo o Santos, 83. Estava indo para o Santos, ele me liga e fala assim, o Spence quer que você volte. Assim, pô, teria tô descendo para Santos para assumir o Santos agora com o teu goleiro lá do Fluminense, o Castilho. Ele falou assim, você tem 2 meses para pensar, 2 meses eu tô aí de férias, durante esses 2 meses você resolve o que você vai fazer. Tá bom. Eu fiquei 2 meses só no Santos, Isso aí. aí eu volto para a Arábia em agosto com o Tele. E aí quando eu volto da Arábia, a gente fez a gente ficou lá até 85. Ele ficou até 85, assumiu a seleção na eliminatória para a Copa de 86. Eu fiquei até março de 86. E aí vim direto para a seleção para começar o trabalho para a Copa do Mundo direto. Cheguei dia 19 de março, dia 21 de março, comecei a fazer o trabalho com o Zico, o reforço da musculatura dele, para ele poder disputar a Copa. Porque ele tinha feito uma cirurgia no joelho que não foi bem sucedida. E só com um reforço muscular que ele poderia participar. Após a Copa, ele ia refazer essa cirurgia. E aí eu fiquei incumbido de fazer esse trabalho com ele até a Copa. Naquela época se treinava 2, às vezes até 3 meses para uma Copa. Hoje, se der 3 semanas é muito. É muito, às vezes são 3 dias. E aquelas 2 Copas é um pecado? Porque, assim, pelo time, pelo Sim, 82 eu acho que o mais. Tele merecia ganhar uma Copa. Sim, sim, em 82 eu acho mais. Eu acho que a equipe não estava preparada para perder. E o que vinha jogando também, né? Impressionante, que todo mundo estava falando. E ainda com uma agravante, aquele jogo que a gente perdeu para a Itália. Nós perdemos dia 5 de julho, véspera do meu aniversário. Imagina como é que foi o meu aniversário dia seguinte. Como é que foi? Então, assim, cara, aquele jogo lá, eu fui assistir esse jogo, acho que 5 anos depois. Sério. Uns 5 anos depois eu vou ver como é que foi. Porque eu fazia já naquela época, eu já fazia isso. Desde quando entrei no Palmeiras, eu já fazia o scout dos jogos, né? Então eu fazia o scout lá. Pô, nós tivemos 9 chances de gol naquela partida. A Itália teve 4, fez 3. Impressionante. Eu acho assim, com aquelas 2 equipes, se a gente jogasse em seguida 10 partidas contra a Itália, a gente ganharia 11. Assim, o volume de jogo nosso, tudo, pô, eles deram 4 ataques, cara, no jogo inteiro. E foram felizes em 3. E nós tivemos situações que a gente poderia ter... Nós não conseguimos passar o resultado, estar na frente da Itália. Esse 0-0 nós empatamos 1-1. Antes do 1-0 dele, nós tivemos 3, 4 chances. Depois do 1-0, nós tivemos umas 2. Aí empatamos. Aí tivemos umas 2, 3 chances. Não fizemos. Eles foram lá, fizeram 2-1. E foi assim. Se a gente passa, eu acho que é a minha opinião, se a gente passa... Fica na frente do placar. Fica na frente do placar, acho que a gente ia ser uma goleada. Porque se a Itália saísse lá de trás, eles iam tomar uma goleada. E eles
sempre com o resultado na frente, conseguiram. O empate ainda era nosso. Muita gente fala assim, pô, mas por que não jogou pelo empate? Pô, a A equipe seleção tá não preparada jogava pra pelo jogar. empate. Aquela Se você seleção- joga pelo seleção não empate e jogava. perde, Jogou porque por retrancou, segurou. perdeu? Por que não continuou jogando do jeito que estava? Entende? Então, aquele dia foi, cara, é, por exemplo, o Falcão foi pro doping. E o Conte, que jogava com ele na Roma, também estava no doping. Cara, eles estavam de mala pronta para ir embora. Falei assim, cara, a gente tá no vestiário, a gente não acredita que a gente perdeu. A gente estava preparado para ir embora. Nossa preocupação não era tomar uma goleada do Brasil e ser mais vexatório do que foi. Porque eles passaram para a segunda fase com 3 empates. Cara. Eles conseguiram ficar em segundo com 3 empates no grupo deles. O Brasil jogando por Pô, música. e aí pô, eles conseguem passar com a gente, pô, deu uma moral para eles chegar à final e ganharem o título, inclusive. Claro. Né? Mas aí, por exemplo, o nosso ônibus, quando sai lá do estádio, a gente leva 40 minutos até o Masbadona, num alto lá de uma vila. Essa vila aí, quando o ônibus descia, cara, a vila saía na ruazinha lá para aplaudir a seleção brasileira na ida e na volta. Nesse dia, tava cheio de gente lá na rua, na hora que nós descemos. Cara, na hora que voltamos, acho que tinha o dobro de gente para aplaudir a delegação. E aquele parecia um velório dentro do ônibus. Né? Ninguém abria a boca para nada. Subimos para lá. Quando nós chegamos lá, todo mundo foi pro seu quarto e tal. Chegou na hora de jantar lá, o Julito Coutinho, que era o presidente, chama todo mundo lá embaixo, que ele queria mostrar algumas coisas lá e dar uma palavra para os jogadores. Ele tava com um pacote de mais de 1000 fax. Naquela época não tinha e-mail. Acabou as bobinas do hotel. Você não ia ter mais. O mundo inteiro mandou fax lá, falando que a seleção campeã do mundo saiu para eles, acabou a Copa, não quer mais. Do mundo inteiro, fax. Tinha fax lá que você nem entendia o que estava escrito, porque não estava escrito em inglês, estava em japonês, em coreano, e outra em árabe. E aí ele começou a falar com os jogadores lá, ele começou a enroscar a garganta dele, começou a ficar emocionado, quase chorando, ele parou de falar. O Sox foi falar em nome do grupo, também a mesma coisa. O Júnior foi falar, também parou. No fim, ninguém quis falar mais nada. Alguns jogadores nem jantaram, subiram. No dia seguinte também, para a gente vir embora, o ônibus era silêncio total, cara. E pela, Parece aquele negócio, cara, não tinha na nossa cabeça a derrota, cara. e pela convivência que você teve ali com o Tele, essa também bateu muito nele. Sim, Uma- sim, nossa, ele ficou muito triste, cara. Aí a gente pega a eliminatória já andando, né? Porque era o Evaristo que tava, e Aham. o Tele tava na Arábia Saudita, convenceu, ele sai do time lá, vem para dirigir na eliminatória, classifica, e a gente vai, aí modificou o grupo, né? Teve aquele problema com o Leandro, Sim. com o Renato, que nas eliminatórias, o Tele vinha conversando muito com o Éder e com o Renato. Era Renato, Careca e Éder, o ataque, Só na isso. eliminatória. Hein? Aí Que saudade. o Renato ia para a linha de fundo e não botava a bola na área. Ele dava o corte para cá. E o Tele, toda vez que ia falar com algum jogador e ia chamar atenção, ele chamava o Aldir Moraes, o Gilberto Tim também já falecido, que era outro preparador físico, para ver, tipo, uma testemunha do que ele está pedindo para o atleta. Ele chegou pro Renato e falou assim: escuta, se você era um amistoso contra a Suíça lá em Recife, se você vai para a linha de fundo hoje e não botar a bola na área, você não vai para a Copa comigo. Eu vou te tirar. Porque a coisa mais difícil eu peço para chegar lá, que é uma jogada que eu acredito que chegando na linha de fundo, a gente vai criar chances de gol, você chega com facilidade, mas você. Aí você, de teimoso, já chega eu. Falou pro Renato. Aí o jogo tá empatado 1-1 no primeiro tempo. Aí o Renato vai parecer que ele fez de propósito, que ia na linha de fundo e cortava pra cá. Chegou no meio tempo no vestiário, eu falei, você já sabe o que vai acontecer. Tirou, botou Marinho. O Marinho era um ponto que foi do Bangu, do América, América de Minas, né? Minas. Botou Marinho e falou pra ele. Aí quando chegou na convocação, o nome dele tava fora. Eles associaram porque ele e o Leandro tinham saído uma folga lá Aham. e tinham passado o horário. O retorno era meia-noite e eles chegaram acho que 2 horas da manhã. Lá na portaria não conseguiram entrar, os caras não autorizaram. Eles eram por um caminhozinho lá do lado do muro e pularam o muro. Quase que eles levam um tiro. O segurança que estava por lá dentro estava com a arma na mão. Aí o cara veio correndo lá da portaria, porque viu que eles subiram para pular o muro. Não atira, não atira, não atira, que é jogador. Aí eles pularam o muro, entra, aí no outro dia ele ficou sabendo, teve a reunião.
Os jogadores falaram assim, ó, pediram pro Tele relevar, porque não ia acontecer mais e tal. E deixar pra lá, tal, que não ia acontecer mais. Aí o Tele disse, ó, é a última dos dois. Aí quando não convoca o Renato, o Leandro achou Que foi por que causa foi desse. por causa disso, mas o Tele já tinha perdoado. O problema do Renato era esse negócio da parte técnica lá. E aí cortou. O Leandro, cara, ele se sentiu culpado, porque na realidade quem segurou o Renato lá onde eles estavam lá foi o Leandro. Cara, ele tomou todos, ele tava trêbado. A gente deu lá 3 dias de folga depois de um jogo. Foi o Flamengo inteiro. O Zico e o Júnior já estavam no aeroporto. Aí quem tava com ele, até falecido, que era um pontinha do São Paulo, ele que avisou, pessoal, o Leandro não quer vir. Aí ele pega o táxi, volta lá, tava o Flamengo inteiro lá no apartamento, cantando, deram um banho nele, o caramba lá, e não conseguiram tirar. Não vou chorando pra caramba, o Renato não vai, eu não vou porque eu fui culpado, não sei o que mais lá, e acabou não indo. Aí nós convocamos o Josimar. Aham. O Josimar já chega lá na Copa, né? E isso aconteceu com o Renato. Inclusive, num treinamento lá, eu tava na sala de musculação com o Zico. O Renato me sai do treino e chega lá na sala de musculação. Pô, esse cara parece que só tem eu no campo, só fala comigo, não sei o que, não sei o que. Pô, só tem eu lá. O Zico olhou para você, dê graças a Deus. Ele fala contigo, ele tá cobrando você. E você é titular no treino, é titular no jogo. Ele só quer que você faça aquilo que ele tá pedindo. É difícil de fazer, o Zico falando para ele, é difícil de fazer o que ele está pedindo. Você é teimoso, você quer ficar contra o que ele está pedindo. E você é titular. E tem 3 caras que vão ser cortados. Você já se tocou nisso? Aqui nós estamos com 3 a mais, aqui tem 3 que vão ser cortados do grupo. Alertando ele, né? E mesmo assim não adiantou muito, não. E o Éder, assim, ele tinha sido expulso no amistoso. Ele conversa com ele, se você for expulso de novo, não vou te levar. Porque eu não vou correr o risco de ficar com 10. Com 11 já é difícil, imagina com 10, numa Copa do Mundo. E aí nós fomos jogar em Curitiba contra o Peru. Pô, chegamos lá debaixo de pedrada, porque o Tênis não convocou o Dida, lateral esquerdo do Curitiba, e ele tava bem, moleque. Não, quando chegamos lá, pô, quebraram uns 6, 7 vidros do ônibus, cara. Isso é seleção brasileira. Aí fomos pro jogo, tava 1-1, cara. O cara dá um carrinho no Éder, crime não era pro cara tomar vermelho. Mas o Éder pega, o cara deu amarelo, mas o juiz tá 1 metro dele. O Éder levanta, pisa no pescoço do cara, deu um pisão assim no pescoço do cara, diz, pá, vermelho direto. Aí ele passa atrás do banco e fala assim, desculpa, seu Éder, desculpa, você já sabe o que vai acontecer. E não convocou o Éder. E fizeram a eliminatória, né? Isso já, a gente tá fazendo uns amistosos já para ir Já pro pra México, viagem. Que loucura, né? México. Seu Tele Não, era... essa hora aí. Não, o Tele, você estava perguntando, eu vi várias vezes o dirigente chegou atrasado para ir para o aeroporto, no ônibus, fica, ou a delegação vai sair com o ônibus, fica. Horário é horário. Aí perguntava para mim, se os jogadores estão aí, então, vamos embora. E a gente chegava, a gente combinava, a gente chegava 10 minutos antes no ônibus. Ficava por ali e tal, dava horário, entrava todo mundo. E embora. O seu Tele tá faltando o Pimenta, que é o presidente, vai de táxi. Deixava, tinha. Ele falou assim, tem que ser exemplo, porque a hora que aconteceu com algum atleta, o atleta tá sabendo que não é porque atleta vai ficar. Entende? Seja quem seja, não é da comissão, não é da comissão, diretoria, fica. Ele era... Já passou uma coisa, acho que não foi o Pavãozinho ou o Jameli, naquela época do Expressinho, que comentava, se ele marcava o treino às 8, na verdade, ele chegava às 7, ele tava sempre lá 1 hora, já Sim, tava no ele, campo, já tava ali no campo preparado. uns 15 minutos antes, às vezes eu precisava marcar o campo, tudo, já ia lá, já marcava tudo, já deixava tudo pronto. E na época a comissão, ali no São Paulo, eu até chamei mais um preparador, né? Eu tinha o Altair Ramos, que era meu auxiliar, e chamei o Vanilton Zambrotti, que hoje está no Ibrachina, que era do Sub-20 também, para me auxiliar, porque ali naquele início da década de 90, a gente começou a se mudar o modelo de treinamento, que era mais empírico, né? Para um modelo mais científico, porque foi a primeira vez que eu encontrei num clube um doutor em fisiologia, que é o doutor Turíbio de Barros Neto. E aí já o equipamento não era tão moderno e tal, mas a gente tinha uma pessoa,
Ele fez a avaliação para... Eu conheci ele em 86, que ele fez a avaliação para a gente da Seleção Brasileira antes de ir para o México. Aí eu conheci ele ali. Aí eu vou para o São Paulo em 90, encontro com ele lá. 90 eu fui em outubro, foi na virada do turno. O São Paulo estava em 12º lugar. Aí eu fiz só uma avaliação ali que deu para fazer, para saber como é que o grupo estava, como é que eu poderia fazer alguma coisa para melhorar. Foi o ano que nós fomos à final contra o Corinthians, foi o primeiro título do Corinthians lá do Brasileiro, a gente perde a final. E aí em 91 a gente começa a fazer um trabalho, que eu falei com o Dr. Turíbio, que meu sonho é chegar num clube que tivesse condições de fazer um trabalho mais científico. Com o Dr. Turíbio lá, não era um equipamento tão moderno, mas a gente tinha como ter os dados. Aí, assim, normalmente a gente fazia uma avaliação no início da temporada, às vezes com um cronômetro mesmo, alguns testes que a gente fazia. Lá não, a gente já tinha outros equipamentos para fazer. Eu queria, assim, não só fazer a avaliação do início da temporada, mas fazer as avaliações, as reavaliações durante a temporada, que eu queria saber se aquele meu trabalho, o quanto que estava rendendo, o quanto o atleta melhorou, em qual qualidade física ele melhorou, né? Se melhorou também, né? E como que eu poderia fazer para aqueles que não melhoraram, melhorar, né? Que só com dados que eu poderia fazer isso, não tem como. Era muito visual, né? O resto da temporada. Então ali nós programamos a cada 2 meses, 2 a 3 meses, fomos fazendo as reavaliações e nós fizemos umas 4 durante o ano. E deu para acompanhar muito bem o grupo. Aí começou o quê? Individualizar o trabalho. E naquela época tinha 2 jogos ao mesmo ia tempo, falar uma né? coisa, Era um hein? negócio que era o Juninho Paulista. Eu lembro Eu que lembro de um jogo no jogava. Morumbi que jogou 2 jogos O seguidos. Juninho Paulista Jogou jogou à um tarde e à jogo. noite. É isso aí. Nós tivemos uns períodos sem jogar domingo, terça, quinta, domingo. E o Tele chegava pô, véspera do jogo, eu fazia a recuperação, já ia para concentração. Treino tinha. E aí o Tele perguntava, quem tá bem, ó, quem tá bem, quem não tá, pô, pede, a gente vai mudando um ou outro só que falava, premiação entrando direto, Lógico. quem vai ficar de fora. E quem vai dar oportunidade pro outro ir bem e isso perder a lá. posição, né? Ninguém queria, né? Ninguém fazer queria. isso. Não, e a molecada que vinha dava conta do recado, né? Não sei, a molecada que a gente fala, Rogério Ceni no gol, era ele, Exato, o Denilson, né? Jamélia, Caio, essa turma toda aí. exato. Então, todos jogadores de nível que estavam na base, E né? todos viraram assim, Pô, fizeram todos, carreira muito todos, boa. chegando até em seleção brasileira. Então, assim, um período no São Paulo que, cara, que foram 14 títulos aí. Que é Não, difícil de repetir, com certeza, né? E você mencionou do Zico ali, que fez um trabalho especial com o Zico para a Copa de 86, né? De que tipo de lesão que ele estava vindo? Era uma Lesão do joelho. lesão do joelho. É. E aí você fez um trabalho com ele de fortalecimento e acho que não dá nesse momento atual que a gente está com o Neymar, né? Do retorno do Neymar, que chega ou não chega para a Copa. Acho que nada como ter a sua visão. Né? O Neymar, ele tem o Ricardo Rosa, que é o personal dele, foi meu auxiliar no Corinthians. É um excelente profissional, inclusive ele conhece o Neymar no Santos, ele estava no Santos, ele era responsável pelo trabalho na sala de musculação. E quando o Neymar vai para o Barcelona, levou o Ricardo. Aham. O Ricardo, assim, excelente profissional. E eu acho que ele está fazendo o máximo que ele pode. O que acontece, às vezes, a gente vendo de fora, né? Não sei se em algum momento assim houve precipitação para a volta dele. Então, pelo nível dele, por quanto que ele representa, o quanto que ele ganha, o tempo que ele fica fora, quanto que está sendo, quanto está custando cada jogo, né, que ele entra. Então tem uma série de detalhes que você tem que levar em consideração e às vezes acaba acontecendo isso de você precipitar o retorno. Eu acho também, por exemplo, isso é a minha opinião. O Neymar, cara, ele provocou muito isso. Entendeu? Aquela maneira dele de jogar, de segurar a bola e o cara dando pancada e ele provocando aquelas faltas e tal. Coisa que eu acho que se ele passasse e recebesse na frente, se livrasse um pouco mais rápido do marcador, eu acho que até ele teria sido escolhido o melhor do mundo. Entende? Que eu acho que ele se preocupou muito em jogar para ele do que para a equipe. Entende? Eu acho que se ele tivesse se preocupado em jogar mais para a equipe, com o futebol, que ele tem isso, é incontestável, né? Eu acho que ele teria sido o melhor do mundo. Ele se preocupou muito com ele, assim, ele segurava demais, e pancada em cima de pancada. Você vê que eu acho que ele tem alguns problemas que são crônicos. Por exemplo, a própria cirurgia no tornozelo, que é
local que você mais leva a pancada. Ainda mais um atleta habilidoso que nem ele. E isso, essas contusões, essas lesões que agora vem acontecendo com uma certa constância, eu acho que isso tudo é reflexo daquilo que foi a carreira dele até agora. Pancada em cima de pancada e faz tratamento e volta. Né? Então hoje, já com um pouco mais de idade, até pela característica dele de ser um jogador de rápido, veloz, de velocidade e tal, acaba acontecendo. Eu acho que até a cirurgia do joelho que ele fez também já vem em decorrência disso, que é sobrecarga em cima de sobrecarga, né? E Vai até eu acho ficando que muito tempo esperar o parado, né? tempo. Também ficou muito tempo parado, né? Também É quando ele muito ficou tempo. lá Tudo na. isso tem uma adaptação, tem que ter uma readaptação do organismo grande. É normal, assim, quando você volta de uma lesão grave, como uma lesão de joelho, você ter uma propensão maior a ter lesões musculares ou não necessariamente? Não é, você já não tem. Eu tenho lesão de joelho, eu sei o que que é isso. Então Aham. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você refazer os seus ligamentos, principalmente o ligamento cruzado, não é a mesma coisa. Então, assim, você tem que ter. Antes até alguns atletas conseguiram voltar assim com 6 meses. Hoje já estão mais por prevenção, levando a 9. E o Neymar foi isso lá. Para voltar a jogar no nível que ele vinha jogando, você tem que ter um reforço bem grande ali da musculatura. É uma adaptação, não é só daquele local, é geral. Entende? Então aí no caso do Neymar eu acho isso é uma pena, né? Porque o talento dele e tudo, é lógico que eu acho que ele numa seleção brasileira iria ajudar bastante. Iria ajudar bastante. É um jogador dentro de campo que vai preocupar o adversário. Eu não sei se ele vai conseguir chegar num nível, porque o nível de exigência numa Copa do Mundo é muito grande, é lá em cima. E você vê as equipes europeias, principalmente, o poder físico dos caras hoje é muito alto. Né? Então, a exigência dele, eu acho assim, eu acho que em determinado momento, eu não acredito que ele começaria jogando, vamos ver se ele estivesse à disposição, Aham. mas é uma pessoa vindo do banco que pode preocupar o adversário e ajudar os outros. Né? De repente, a Abrir preocupação espaço. da marcação é abrir espaço para os outros. Nós temos vários jogadores que hoje, atacantes do Brasil, que estão fazendo a diferença. E eu acho que nesse sentido, não só pessoalmente, né, aquela coisa de ter participado de Copa do Mundo, de ter experiência de Copa do Mundo, né, e que ele pode ajudar bastante. Porque Copa do Mundo, cara, é uma coisa completamente diferente do que você já viu. Né, de quem nunca foi para uma Copa do Mundo, quando chegar lá pode até se assustar. Porque o número de gente que acompanha, de jornalistas, por exemplo, vou citar 2006, foi minha última Copa com o Brasil. Nós estamos disputando uma Copa na Alemanha. Tinham 400 jornalistas que acompanhavam a seleção da Alemanha. Tinham mais de 1.000 que acompanhavam o time do Brasil. Então, quando você chega ali, cara, primeiro que você vai ver isso quando você está indo para o treinamento, quando você está indo para os jogos. Que tem aquele corredor da morte lá, que na seleção do Brasil os caras fazem um zigue-zague assim para caber todo mundo. Os outros é um corredor reto. O do Brasil já é um zigue-zague assim, ó, para caber todo aquele monte de jornalista. E aí é meia hora que você passa ali. E você vê aquele mundaréu de jornalistas acompanhando, cara, é impressionante. Hoje, talvez a seleção da Argentina esteja assim, né? Mas nunca foi. E com a seleção brasileira é diferente. Então, você chega num aeroporto, o ônibus está te esperando lá dentro. Você não passa por saguão, você não passa por saguão de hotel, você desce entra lá pela Pela cozinha pista lá para mesmo, onde já entra vai. as coisas do hotel lá e sobe, tudo separado, né? Então é a seleção brasileira, entendeu? Então, assim, quem nunca foi, no início acaba se assustando com isso. Então, às vezes, tendo pessoas ali que já participaram de Copa do Mundo, eu acho importante. E a própria Argentina mesmo que ganhou a Copa do Mundo, pegou um Messi já muito mais experiente, num ano que teoricamente Sim. muitos jogadores jogaram mais pelo Messi, e a hora que o Messi mais precisou foi a final, ele correspondeu. Na final, ele, Correspondeu, é. ele com o Sim. Mbappé fez um show à parte, É, teoricamente, numa final, com gols e passes e tudo mais, né? Então, é. assim, mas eu acho que o Neymar ele pode contribuir muito se ele Você conseguir vê, fazer isso que o Messi conseguiu fazer em na última Copa. 94, por exemplo, nós tínhamos vários jogadores que tinham participado da Copa de 90. O Ricardo Rocha era um deles. E foi importantíssimo o Ricardo Rocha ter continuado depois da torção Também de se lesionar, tornozelo né? dele no primeiro jogo. Até pela maneira dele ser,
cara que deixa o ambiente leve, é brincalhão, e no ônibus também. Então o pessoal ficou mais descontraído em relação a isso, porque o Ricardo ajudou muito nisso, né, nesse sentido. Então, assim, ali nós tínhamos vários jogadores que tinham participado daquela Copa de 90. Até teve uma situação, 15 de abril, nós jogamos contra o Paris Saint-Germain, um amistoso lá em Paris. Nesse jogo, o Ayrton Senna deu o pontapé inicial, ele estava no nosso hotel. 15 dias depois teve a morte dele. Nesse jogo aí, na véspera do jogo, tem aquele lanche aquele cafezinho da noite, lá 10h30, 11 horas. E eu subi pro corredor deles lá onde é que estava tendo lanche, para tomar um café e vi vários jogadores sentados assim, no corredor lá. E que normalmente esse lanche é no corredor ali. E tava Dunga, Tafarel, Miller, o pessoal Ricardo Rocha, o pessoal que tinha ido na Copa de 90. Eu tô escutando a conversa deles, eles falando assim, ó, pô, não vamos deixar acontecer o que aconteceu em 90 não. Aquele negócio de cara da Nike, da Mizuno, da Adidas lá, e trabalhando lá para fazer contrato com jogadores, o que é mais lá, porque ele lá atrapalhou a gente. Negócio de empresário também, acertando o contrato, vai para lá, vai para cá, depois da Copa. Pô, ali na concentração que dele, não vamos permitir que isso aconteça, mas quem tiver que fechar contrato, que feche contrato antes, quem tiver que acertar com o empresário, se não acertar antes, deixa para acertar depois, vamos ficar focado na Copa, não sei o que mais, e todos eles, a conversa deles era essa. Pô, eu saí dali, fui pro meu quarto e falei, pô, 50% do caminho andado. Porque tem algumas dessas decisões que às vezes a comissão técnica toma que fica meio antipática, nem todo jogador recebe bem, mas isso está partindo deles. Inclusive de não entrar jornal, não entrar nada lá na nossa. Eles até pediram para colocar um cara para controlar os telefones. Na época, o celular não era tanto, né? Aham. E ficou o menino lá controlando. Ele tinha a relação dos familiares, né? De esposa, de noiva, de namorada, de familiares. Era alguém da família, ele passava. Não era, não passava. Filtrou lá. Então eu acho que aquele grupo, por exemplo, eles foram focados para ganhar a Copa. Isso foi. Eu vi isso aí naquele dia, já ali na conversa que eles estavam tendo lá entre eles, para a Copa de 94. Romário foi o grande nome daquela Copa, né? E eu vi uma entrevista dele com o Galvão e ele fala que aquela partida contra o Uruguai em 93 é a maior partida da carreira dele. Olha que ele teve grandes partidas, mas aquela ele colocou como a principal. Você fez parte da decisão ali com o Parreira e do Zagallo de trazê-lo de volta para a seleção? Como foram os bastidores ali para trazer o Não, baixinho de volta? eu não estava presente. Não estava? Eu tinha um processo contra a CBF da Copa de 86 que eu não tinha recebido a premiação. Aham. E Naquela época já acontecia isso. eu não tinha recebido a premiação. Aliás, eles mandaram a premiação, mas assim, Aham. vamos dizer, eu tinha lá para receber, acho que $14 mil, uma coisa assim. Mandaram um cheque. A premiação está na Federação Paulista. Fui lá buscar o cheque dava $500, meu. Aí eu falei com os outros, todo mundo a mesma coisa. Eu falei assim, pô, vamos entrar na justiça. No fim, acabou entrando só eu. Aí ficou esse processo. Quando chegou o final de 93, o Parreira Por isso falou. você não vai para 90 também ou não? Esse é um dos motivos. Porque na Copa de 90 Não foi por não isso. foi por isso, tá? Não. Aí o Parreira pediu para a CBF fazer um acordo comigo que ele queria contar comigo para a Copa de 94. Isso foi em novembro de 93. A gente jogou contra o Cruzeiro lá, que valeu pelo Brasileiro, pela Sul-Americana. O empate era nosso. E aí depois disso fui jantar com o Antônio Teixeira, que é tio do Ricardo Teixeira, Aham. para fazer o acordo. Falei, não, tudo bem, para ir para a Copa, vamos embora, vamos fazer o acordo. Aí fui lá pro Rio. O meu acordo foi não liberar nada. Pagar tudo que eu tinha direito. E aí eles pagaram e aí a partir de janeiro fiquei liberado para ir. Esse negócio da convocação do Romário, quem bancou foi Parreira. Foi o O Parreira. Zagallo não queria. Isso eu fiquei sabendo pelo próprio Parreira. Ele que, não, eu vou trazer, eu preciso dele e tal. E veio. E aí o Romário, até tem uma historinha com ele que quando nós fomos treinar em Teresópolis, 15 dias antes da Copa, o Romário não veio porque ele tinha a final da Champions. Barcelona contra Milan. Acho que foi em Atenas, se não me engano, esse jogo. E ele jogou na quarta-feira, tomaram acho que 4 do Milan, e se apresentou no sábado. Aí o segurança falou para mim, pô, Moura, você queria falar com o Romário lá? Ó, ele tá jantando. A gente já tinha jantado. Fui lá, nunca tinha trabalhado com ele, fui lá sentar com ele. Aí, Romário, como é que você tá? Ele falou assim, pô, tô cansado pra caramba. A gente levou aquela cacetada lá na quarta-feira, quinta a gente voltou de madrugada pro Barcelona por causa do torcedor.
Essa madrugada eu viajei para cá, não consigo dormir no avião. 3 noites sem dormir direito. Eu falei assim, ó, Romário, amanhã nós vamos fazer um treinamento. No domingo nós vamos fazer um treinamento. Eu vou fazer uma avaliação de, de resistência em velocidade. Vou fazer um trabalho de velocidade. Prefiro que você descanse, porque não é um treino que vai mudar nada. Você tem segunda e terça. Terça-feira a gente ia embora para os Estados Unidos. Você tem segunda e terça para passar na aeronáutica e fazer a avaliação, que todo o meu trabalho está em cima, todo o meu planejamento está em cima dessa avaliação. Ele olhou para mim e falou, prof, pode contar que eu estou zero. Seu Romário, eu preciso saber quanto que é teu zero, cara. Nunca trabalhei com você, não sei como é que você responde e tal. Prof, tô zero, bota aí zero. Começa do zero. Eu falei assim, Romário, nós vamos ter 3 semanas lá, 24 dias por aí, 25, uma coisa assim. E eu preciso ter alguma coisa, cara, para poder me basear. Eu ainda falei assim para ele, pô, com você você não participou do trabalho aqui. Eu tenho uma bala na agulha, tem que ter acertar na mosca, cara. Aí eu para mim assim, bom, vamos comer uma sobremesa. Tipo, todo papo, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, cara, esse cara não vai fazer. Mas chegou na terça-feira no aeroporto lá, o Américo Farias, que era o supervisor, veio com uma pastinha, foi lá, ele fez avaliação de manhã. Aí no voo lá, eu vi uma hora que ele tava sozinho lá, meio pra tentar dar uma descontraída, deixa eu parar com você. Aí cheguei lá, sentei com ele lá com a pasta, pô, olhei pra você e falei assim, pô, tu tá uma merda mesmo. Olhei pra mim, eu te falei, eu falei, não, eu tô brincando. Ó, só com isso daqui, eu tenho já uma base, porque eu já tô pensando até no que eu vou fazer, eu já tinha uma ideia aqui, mas com uns números que você fez aí e tal, aí reforçou aquilo que eu tava pensando e tal, e eu tava falando, aí ele falou assim, olhou pra mim, esse negócio de ficar correndo não é comigo, não. Você tá bom, Não Romário? comece, hein? Fica, fica tranquilo, porque a gente vai fazer um trabalho mais individualizado, tal. É, o meu pensamento contigo já deu uma explanaçãozinha para ele. Se o meu pensamento contigo é fazer um trabalho mais específico, aquele, aquele pedacinho da área ali que você domina ali, cara, tentar melhorar aquilo. Você ali, pá, não tem ninguém igual, né? Ali é você e você, acabou. Então, minha intenção é fazer um trabalhinho de velocidade, de distâncias curtas, com mudança de direção, tudo, dar uma reforçada nesse período que a gente vai ter lá, melhorar aquilo que você já é bom, tentar melhorar aquilo que você já é bom. Aí ele falou, ah, mas professor, você vai ficar, você esquece que você vai ficar correndo um voo, nem tem para fazer trabalho de longa distância, nada disso. A única certeza que eu quero ter, Romário, que aquilo que você estiver fazendo, o seu melhor. Você, um ou outro treino vai estar fazendo com o grupo. Se você estiver lá em último, mas aquele último seu é o melhor que você está dando, ótimo. Entende? Então, vamos ficar assim. Mas fica tranquilo que eu acho que agora a gente vai acertar um trabalho legal. Ele participou de todos os treinamentos meus, não deixou de fazer nenhum. O único treinamento que ele pedia para não participar é que às vezes o Parreira saía com os atacantes lá do meio do campo, trabalho técnico, para finalização lá na área. Então fazia as jogadas, chegar para o lado, chegar a bola na área lá. Ele falou assim, ah, pô, toda vez que eu faço treinamento, eu sinto no treinamento ou no jogo seguinte tem algum problema muscular. Então, nesse período aí, você fez 2, 3 treinos desse aí, foi muito, mas aquele mais perto da área lá, Ah, o treinamento com bola era a praia do ele já Baixinho. Não tem fazia. jeito, né? E aí ele chegava a Sim, bola pra cara, ele, era eu, gol. eu só trabalhei essa Copa com ele, depois da Copa, ele, às vezes no Vasco, e tal, a gente ia jogar contra, ele ia lá, entrava no campo, cumprimentava a torcida, ia lá me dar um abraço, e uma amizade continuou legal, assim, mas foi uma historinha ali, lá que eu acho que ele se dedicou, que é para a Copa, eu acho que não só ele, como os outros os atletas também. E teve mais, já estamos contando história da Copa, Claro, opa. tem mais outra do Branco, eu sempre conto, né, no gol do Branco. O Branco era um atleta que o Parreira também bancou, né? Eu peguei o Branco lá, e até a gente passava ali no jornalista ali, não era entrevista, os caras falando, ô, Maraci, que milagre que você vai fazer aí pra botar o Branco em forma, não sei o que, tal, pô, tem 4 anos aí, não sei o que, tá acima do peso, aquelas coisinhas lá, assim, ó, pode deixar, vambora. E o Branco, faltando 10 dias para começar a Copa, ele travou a coluna dele. Aí reunião nossa lá, eu, Américo Faria, Parreira, Zagallo e Dr. Lídio. Problema clínico, né? Médico, né? O Lídio falou assim, olha, 10 dias de tratamento para ele melhorar aí, tem mais a parte física, 10 dias tá começando a Copa, da minha parte tá fora. Eu falei assim, Lídio, ele não pode correr no campo, pô, não tá conseguindo nem andar direito, mas como é que ele vai correr no campo? Assim, eu sei, só que ele pode correr na piscina, porque desde 91 eu faço esse trabalho na piscina, que chama Deep Run, que você faz uma corrida
dentro d'água sem tocar no fundo, com um colete chamado Aquajoga, que te sustenta, você fica flutuando, e tá com braço e perna livre para fazer. E o colete ele tem um formato que até ia proteger a coluna dele, porque é uma espuma dessa grossura assim, né? E tem os fechos aqui na frente e tal, e ele te mantém flutuando. Então, dá fácil para fazer. Eu já tinha feito um jogador que tinha problema de tornozelo, até outros tipos de problema lá. Desde 91 fazia esse trabalho no São Paulo. O Parreira olhou para mim e falou assim: você garante? Eu garanto, vai. O Zagallo tem para você. Pô, nunca vi jogador em piscina. Você pode ver, porque desde 91 eu faço isso daí. E eu levei o colete. Conversei com um pessoal de uma piscina lá perto, lá, que era daquela IMCA, aquele clube. Aí já tava tudo mais preventivo, né? Eu levei, eu tava com o colete. Aí o Parreira falou pra mim: você garante? Eu falei assim: eu garanto, ele não vai deixar de treinar. 10 dias ele vai treinar de manhã e de tarde comigo, ao meio-dia a gente vai pro campo. E depois do meu treinamento ele faz a fisioterapia, tudo. E o treinamento lá é puxado. Eu vou condicioná-lo dentro da piscina, não vai ter problema nenhum. Vai ser forte o trabalho lá, por isso eu não vejo por que dispensar. O Parreira perguntou: você garante isso daí? Eu falei: eu garanto, ele vai trabalhar comigo, não tem problema nenhum, ele vai conseguir. O Parreira falou: se eu preciso dele, está convocado, e levantou. E eu levantei atrás. E os outros três ficaram lá. Vai dar merda isso aí. Mas aí eu já fui direto pro quarto dele. Você vai treinar. Porra, pessoal, como é que eu vou treinar, cara? Fica tranquilo. Hoje, amanhã de manhã a gente vai. Vou pegar amanhã a gente vai. Aí foi. Aquele jeito meio complicado pra andar e tal. Aí fomos embora. Aí no primeiro treino lá, eu botei ele pra trotar. Um movimento de trote e tal. Dá pra fazer sem tocar no fundo e tal. Na piscina assim, dando a volta. E a hora que terminou, 40 minutos lá, eu levei aquele elástico de bagageiro de bicicleta. Aí prendi lá, sentei na beirada da piscina, assim: agora você vai dar 10 tiros, esticar o máximo que você puder essa cordinha aqui, simular uma velocidade, movimenta braço, movimenta a perna. Você tá doendo nas costas? Não, eu falei assim: não sinto nada. Você não vai sentir. Então vai com tudo, 10 segundos de tiro por 20 segundos de descanso. Olhou para trás assim: só 10? Eu falei: só 10. Primeiro, segundo, terceiro, no quarto. Porra, não dá pra fazer não, isso aqui é muito forte, não sei o que. Falou assim, né? Deus, soltou palavrão lá, você: vambora, Branco, vambora. Fez os 10. Só pra vocês terem ideia de volume que foi, no 7º dia, 14 sessões, ele tava fazendo 15 tiros de 10, 15 tiros de 15, 10 tiros de 20, 10 tiros de 30. Aí eu fui diminuindo o trote dele, né? Mais como um aquecimento. Aí nesse finalzinho ele estava fazendo só 10 minutos e intervalando ele o máximo. Ele perdeu 2,8 kg dentro da piscina, porque a aquecida queima, né? E continuou na Copa com a gente. Ele ficou à disposição no quarto jogo contra a Holanda, que é aquele jogo, não contra a Holanda, não, quarto jogo contra os Estados Unidos. As oitavas. O Leonardo foi exatamente quando o Leonardo foi expulso, né? Aí o segundo ele só tempo, ficou à disposição aquele jogo. Ou ele já estava à partir disposição? daquele A partir jogo. daquele jogo, a fase de grupo ele ainda não estava. Aí nos primeiros 3, não. Podia até. Tava lá no banco, podia até se precisasse. Aí no segundo tempo, Parreira coloca o Cafu. E até para somar mais um, né? Porque o Cafu, com a condição física dele e tudo, a gente não ia sentir falta, né? Ele tava somando na defesa, no meio do campo, no ataque. Aí termina, ganhamos de 1-0 e tal. Vamos estar indo pro vestiário, seguro meu braço. Pô, prof, eu tô bem ou não tô bem? Eu falei: calma, Branco. 44 graus tava aquele jogo mesmo. E jogo difícil, 1-0 e tal. Mas, pô, Branco, não era o jogo pra você entrar, que você tá voltando agora e tal. Como é que você vai entrar num jogo desse? Com essa temperatura toda. Aí chegou de noite no jantar. O Parreira perguntou pra mim: e aí? Eu falei assim: pô, o Parreira já fez o que tinha que fazer, parte física. Parte física não tem problema. Ele já fez 4 trabalhos táticos contigo. Não tenho dúvida que ele vai dar conta, cara. Isso já na noite do jogo com os Estados Unidos, né? 4 dias para o jogo contra a Holanda. Aí vai pro jogo, ele entra, marca o Overmars, que era um dos melhores jogadores da Holanda. Super rápido. Super rápido e habilidoso, né? O time da Holanda inteiro era muito rápido. Ele matou o Overmars, ainda sofre a falta, que ele sofre e faz o gol de falta. E eu, particularmente no meu quarto, né? Copa de 82, quartas de final. Copa de 86, quartas de final, caímos fora. Aí
vai para a Copa de 94, estamos quartos de final controlando. Meu quarto, lá na minha oração, eu falei assim, pô, falando com Deus lá, pô, se a gente passar dessas quartas de final, que eu vou ser campeão disso. Isso eu comigo lá. Aí nós estamos ganhando 2-0 para fazer o terceiro lá. Ainda vai 2-1. 2-2 saindo do banco. Pô, Não é De novo possível. não, nas de novo quartas de não. final não, né? Aí justamente o branco vai lá aqui e acaba fazendo o gol da vitória, né, pra gente. E essa história aí, cara, ele ficou sabendo 7 anos depois. Foi o último jogador que eu encontrei daquele grupo todo. Eu tava no Inter de Porto Alegre com o Parreira, aí tem um jornalista lá que fazia um jantar lá para homenagear os melhores jogadores do ano, até árbitro, também outros jornalistas lá e tal. E foram os gaúchos, né? O Tafarel, o Dunga, o Branco, eu e o Parreira, a gente estava no Inter, convidou a gente para ir lá. E o Branco sentou aqui do meu lado. Aí logo que ele sentou, eu falei assim, agora eu vou contar uma historinha para você. Que ele, sem saber da história direito, né? Às vezes falava do Lídio, do tratamento que foi feito e tal. E também fez parte da recuperação dele, sem dúvida. Aí eu falei para ele, ó, você estava cortado, eu falei para eles aqui que eu tinha esse trabalho para fazer, eu garanti o teu trabalho para você ficar, e foi isso que aconteceu, ele não estava sabendo disso. Aí o Parreira falou assim, pode beijar o pé toda vez que encontrar, porque se não fosse ele, você estava fora. Aí ele falou assim, pô, não sabia disso e tal, e foi isso que aconteceu em 94 com ele, né? E aí ele faz gol, ele vem apontando para mim no banco, né? E eu demorei, até porque eu fazia o scout lá no computador, e demorei, acho que a Band que tem uma imagem, ele dando tapa atrás, assim, dando tapa nas costas dele. E aí, daí pra frente, fomos até a final. Você vê como a história é bonita, né? O Leonardo como acabou sendo titular, tem todo. No jogo da volta do Branco, teoricamente, ele acaba sendo expulso. É, Olha como vai contando umas histórias muito loucas, né? é, Então, como é que o quando tem que caminho... acontecer. Eu acho assim, eu, como cristão, assim, é Deus agindo, cara. É. Te E o Leonardo dando, fazia uma baita de uma Copa, te ele dando, jogava te muito bem. dando ideias, te dando situações para você resolver e você ter confiança naquilo que você está fazendo também para poder bancar, né? E nesse momento aí, eu não pensei que tem 200 milhões de brasileiros lá e você ali com a responsabilidade toda em cima, né? Ali você tá naquele negócio de fazer o seu melhor, né? E isso aconteceu com o Branco e, para honra e glória do Senhor, lá o homem vai lá e faz o gol Faz o gol. decisivo pra gente, né? E E bateu o que pênalti na final também, e né? bateu o pênalti. Bateu o pênalti na É. final também. Ali na escolha, ali, né? O Parreira escolhendo os caras. Aí a gente treinou bastante e tal, e eu fazia anotações e tal. Aí quando chegou no Romário, o Romário só fez assim, tipo, tô dentro. Ele não era de bater muito os pênaltis, Não, né? Não era mas muito. ele só levantou o dedo, tô dentro. Ali Personalidade. na hora, ali Na no hora, campo, na na hora. hora, É que às vezes é muito momento, né? Às vezes você tem que respeitar sentindo também. bem. Mas, pô, porque fulano não Não bateu, porque bateu. não sei o que, não sei o que. É momento, o cara não tá se sentindo bem, você tem que respeitar. Você vai obrigar o cara a bater? Entende? Vai lá, perde o pênalti. Você, pô, falei que não tava bem para bater, né? Então, assim, você tem que respeitar. Então ali todo mundo, a maioria dali falou assim, não, eu tô dentro, pode colocar todos que foram, né, pro pênalti. E a primeira Copa no pênalti, mas a medalha tá lá. Tá lá, vale. E pegando 2006, você já comentou um pouco como foi. Talvez foi um treino. Os treinos eram muito abertos. Acho que não teve ali a seriedade que talvez foi em 94. E o Ronaldinho também em 2006 ele vinha de um baita campeonato no Barcelona. O quanto que ele jogava lá, Melhor do mundo. melhor do mundo. Mas ele chegou já desgastado também naquela Copa. O Ronaldinho Gaúcho em si, pela quantidade de jogos e tudo mais. Aquela Copa ali, assim, a gente já chegou, quando nós fizemos a avaliação lá em Vegas, o nível o nível que estava o grupo não era o ideal para o início de uma Copa. Tanto que depois da avaliação, eu cheguei para o pai, a gente tinha o quê? 3 semanas lá para começar a Copa. Pouco mais. E a gente ia ficar lá em Vegas 18 dias, a última semana a gente ia para Frankfurt. Aí, quando terminou a avaliação, eu chamei o Parreira e falei assim, Parreira, tem um problema aí que tem alguns jogadores que não estão no melhor, tem jogador que está acima do peso, e esse período não vai ser o suficiente para a gente colocar, como eu gostaria de colocar o grupo no início, que você já tem que entrar numa Copa, que é tiro curto, são 7 jogos apenas, você já tem que estar quase no seu melhor. Um espaço pequeno para você crescer durante a Copa.
naquele ritmo que a Copa exige. Eu falei para ele, olha, nós não estamos no nosso melhor, cara. Tem vários jogadores e você não podia trocar ninguém. Porque, diferentemente lá de 94, que você passava de uma pré-lista de 40, que você tinha que dar um mês antes, com 8 dias você dava a lista final. As Copas, eu não lembro direito se foi de 2002 para frente, que você passou a dar essa lista com um mês antes. Até várias vezes naquele sorteio, os técnicos que pediram, pô, vamos voltar naquele sistema, pelo menos 10 dias antes. Porque se você tem um problema de disciplina com algum atleta, você não pode cortar, porque já está inscrito. E a Naquele avaliação período mesmo de você só vai treinamento. conhecer lá a hora que o atleta hora. chega, né? Porque Entendeu? também tem essa. Então, assim, os técnicos já pediram algumas vezes para a FIFA para mudar isso. E não foi mudado. Então, ali na Copa 2006, aquele grupo que foi era o grupo que ia disputar a Copa, que já tinha sido convocado há um mês antes. Então, não tinha como trocar. Então, ali, vários jogadores ali, eu falei com o Parreira, olha, nós vamos ter que fazer um trabalho específico com eles aí, porque não tem milagre, cara. Não tem como, vamos correr atrás para tentar colocar o melhor possível no início da competição. Nós vamos melhorar isso durante a competição. Se a gente chegar lá para semifinal, final lá, com certeza vão estar no melhor. Mas para iniciar a Copa não é o ideal quando eles chegaram. E não tinha como mudar nada. E foi isso que aconteceu. Aqueles 18 dias em Vegas foi uma porcaria para nós, comissão técnica, porque foi a CBF que arrumou aquilo. Eu fui lá, nós passamos lá em final de janeiro, nós fizemos um amistoso contra a Rússia em Moscou. Só estava 19 abaixo. Aquele jogo, não sei quem é que teve essa grande ideia de fazer o jogo lá, ganhamos de 1-0 o gol do Ronaldo lá. Cara, no segundo tempo, na lateral assim, o jogador corria, tava quebrando gelo, meu. Onde você não corria muito ali, quebrava, você escutava quebrar o gelo. Passou de 20 e poucos graus negativo no segundo tempo. E de lá nós passamos em Vegas para ver o local lá, fomos ver o local onde é que ia construir a arena, fomos lá na empresa que ia construir e até pedir, eles mostraram o campo lá, que bancada e tal, não tinha espaço nenhum para fazer parte física. Eu falei assim, pô, vou entrar nesse campo aí, a primeira semana fazer parte física, vou estourar todo esse gramado. Aí pediram, eles afastaram aqui bancada aqui e deixaram espaço aqui para fazer parte física lá. Aí vamos lá para Vegas, pô, no segundo dia, fizemos o primeiro dia lá, aquela festa, 5 mil torcedores lá e tal. No segundo dia o treinamento foi numa sala de musculação de manhã, que tinham montado num prédiozinho lá, no primeiro andar assim, fizeram toda a sala que eu tinha pedido lá. Aí tô lá treinando, o Américo Faria, pô, você tem que levar o jogador no campo. Eu falei assim, Américo, o treinamento vai ser aqui, daqui eu vou voltar, a gente vai voltar pro hotel. Até 5 minutos de onde a gente tá. A gente vai voltar pro hotel. Não, tem que ir pro campo, seu Américo. O trabalho o campo é só de tarde. Não, você tem que ir. Pô, por que eu tenho que ir lá, Américo? Não, tem 5 mil torcedores que pagaram o ingresso. Você, pô, tá sendo pago isso daí? Para nós era novidade. Não, você tem que levar lá, tem 5 mil torcedores lá que pagaram ingresso. Pô, aí mudo lá o finalzinho do treinamento da sala de musculação, aí tinha um corredor lá de baixo, lá onde quando nos encostava aqui do lado desse prédiozinho, um corredor assim, um tapume para não ter tumulto, né? Quando os jogadores chegaram no campo, cheguei lá, os jogadores, mandei os caras trotarem, começaram a trotar, deu uns 15, 20 minutos lá. Pedindo boa. Aí já acabou o Roberto Carlos, ô próprio, eu vou ficar aqui correndo até aqui, ó. Eu falei assim, calma, aí daí chamei os caras no meio do campo, comecei a alongar os caras lá bem devagar e tal, para Mostrar algo. comer tempo ali, né? Foi o dia que a menina pulou lá, Foi invadiu lá, foi em cima do gaúcho lá. Aí terminou ali, fomos embora, chegou no almoço, falei, pai, o Parreira tá sabendo que, pô, fui lá pro campo e tal, porque os caras estão pagando ingresso pra ir e tal. Aí o Parreira chamava, que história é essa aí, Américo? Não, tá no contrato lá. Era a própria CBF que vendia os ingressos ou terceirizou para uma outra Não. empresa? A CBF cobrou da empresa lá, a empresa que E fez nada tudo. era, e nada era alinhado com a comissão, os jogadores, Isso aí não foi. não tinha. Aí Diferente de não. 90. Aí, no segundo dia, na hora do almoço, chamou o Américo e disse, meu Américo, que história é essa daí? Desse negócio. Você, tá no contrato, tal, só treinamento tático, não vou fazer aí não. Não tem como. A multa é monstruosa. E não tem como, vai ter todo o treinamento aí. Nós engolimos aquilo de concentração, de foco, que aconteceu em 94, em 2006 não aconteceu nada. Foram 18 dias que nós jogamos fora lá, entre aspas, né?
E aí, a semana que antecedeu a Copa, que a gente foi, era só jornalista, como sempre teve, e Já na Alemanha mesmo. já na Alemanha. Já na Alemanha. E isso que aconteceu em 2006. Eu acho que nós ali ficou muito oba-oba, muita. A gente ia para o treinamento, a hora que era uma coisa séria para nós, profissional, para a torcida lá era bagunça. E o jogador nessa hora também faz o que tem que fazer tudo, mas não é a mesma coisa. Perde um pouco a concentração. É, sem foco, esquece. Aí essa, acho que 2006, acho que foi uma das últimas seleções que a gente olhava assim e falava assim, chega com muito favoritismo por causa disso, pelos jogadores que eram, o nível dos jogadores que Eu estavam acho que aí. se a gente tivesse passado pela França, a gente ia chegar bem na semifinal, ia chegar bem na final também. Nós passamos uma eliminatória, O grupo, né? o grupo ali já meio contra o jogo contra o time lá africano, como é? A Gana. Gana. Os Já primeiros ganhei. 20 minutos lá, se não fosse o Dida, eles tinham feito pelo menos É, dois que gols todo mundo lá. falava, né? Porque a Gana vinha fisicamente muito bem, tinha todo o cenário, mas é que o Brasil Nós pegamos depois no Fenerbahçe, o Apiar, que era o 10 da é uma piada Era muito muito bom. bom. Apiar. Pô, depois a gente conversando com o Apiar, falou assim, pô, se a gente faz os gols ali em vocês não iam virar nunca, meu. Não ia virar. A gente ia ficar mais perto do segundo, do terceiro do que vocês. É. E aí a gente sabia daquela. Eles tinham uma tática meio suicida também. Eles iam fazer achatamento aqui no meio do campo. Aí nós treinamos essa bola invertida, né? Metida nas costas. O Ronaldinho Saía, né? entrou, jogou com o Ronaldo Ronaldo. muito Pum. bem. Fizemos primeiro num contra-ataque. Os dois gols, na verdade, foi Foi. em contra-ataque. Foi. E aí a gente vai para contra a França. Eu acho que a França, assim, foi um jogo igual, cara. Se a gente sai na frente também, a França não Se vira. fizesse o gol, talvez teria levado. Né? Também teria levado. Eles saíram na frente, o jogo muito igual. Assim, ficou aquela coisa assim de você ter caído fora, a esperança, lógico, com a equipe que a gente tinha, Ronaldinho, Ronaldo Fernando, Kaká, bem pra Roberto caramba. Carlos. No banco, e no banco você tinha o Robinho, que já pedia passagem, que era muito bem. O próprio Cicinho na lateral Adriano, direita. pô, Já vinha bem, Adriano, Fred. em 2004 na Copa América lá, fez aquele gol contra a Argentina no finalzinho. E depois As em Copas das Confederações Copa das também, né? Confederações, Ele matou a acabou. Ele arrebentou. É. Metemos 4 na Argentina, lá, foi o melhor. brincando. Feio. O Adriano tem um negócio interessante lá, que nós fomos jogar em altitude lá em Copa América, em Arequipa, né? 2.700, 2.800. Aí eu comecei, minha preocupação era dar uma melhoradinha na parte aeróbica e tal, porque vamos jogar em altitude. Aí, pô, eu fiz um trajeto lá de 1.000 metros lá em Teresópolis lá. Até tem umas tabuas lá que eu andei amassando lá para completar os 1.000 metros lá fora do perímetro dos campos. Aí no segundo tiro de 1.000 metros que eles deram, eram 8 tiros. O Adriano chegou, pô, prof, eu sou atacante, mas eu tenho que dar esses tiros a você. Faz bem feito, porque você sabe que nós vamos jogar em altitude, 2007, 2.800, nós vai chegar lá, vai morrer lá, cara. Falei para ele. E ele acompanhava o Maicon, lateral direito, que era a cavalo também. E ele atrás dos caras, pô, chegou lá, fez a diferença. Aí chegou na Copa das Confederações e chegou para o prof, o que eu tenho que fazer? Falei, Adriano, agora esquece, agora não tem nada. Outra coisa agora. Outra Faz coisa a que nós tua. vamos. Mas foi legal, rapaz, porque assim, a confiança que ele adquiriu pelo trabalho que foi feito e tal, e acabou lá, pô, matou a pau lá na Copa das Confederações. Aquele jogo contra a Argentina, né, ele fez 2 e deu 2 assistências, né? Só isso. Foi o melhor lá em campo. E por isso que vinha de 2004, 2005, a seleção vinha. Sim, ele. A eliminatória jogava por O música. pecado também. dele, cara, acho que foi em março de 2006, faleceu o pai dele. É. O pai dele parece que não tinha 50 anos, o Adriano tinha 21, 22, que era o pilar da família. E isso afetou muito ele chegou bem acima do peso lá. A série mesmo, que tem um filme dele que ele conta um pouco dessa história, ele conta muito, detalha muito essas situações, de querer até parar de jogar bola, várias situações. Por causa, mexeu muito com ele, né? Principalmente quando foi na Itália. E foi ali, naquele semestre ali, chegando para a Copa, que aconteceu isso, né? E, pô, é um cara sensacional, cara. O Adriano é uma moça, cara. Gente boa pra caramba. E assim, em termos de treinamento, tudo, ele, por exemplo, entendeu aquele negócio lá, fez bem feito, inclusive, e acabou fazendo a diferença lá pra gente lá na Copa América. Ô, Muricy, você, com toda a sua experiência, 4 Copas pela seleção brasileira, outras 2 Copas também por seleções estrangeiras,
E é muito difícil ganhar, né? A gente viu aqui, Cada mesmo vez mais. 82, 86, é muito difícil ganhar. Com a capacidade técnica do Brasil atualmente, existe a possibilidade do Brasil voltar a ser campeão ou é cada vez menor? Vamos acreditar na história. Quando nós ganhamos 94, faziam 24 anos que o Brasil não era campeão e foi nos Estados Unidos. Agora vai fazer 24 anos, vamos para os Estados Unidos. Mas eu acho assim, eu acho que a equipe do Brasil, pô, ela tem jogadores de nível para ganhar uma Copa. É como que vai ser colocado isso em campo, né? Em prática, isso para a gente chegar lá e conseguir ganhar uma Copa. Não é fácil, eu acho que hoje tem várias seleções em condições de ganhar uma Copa. Né? Antigamente, às vezes, você falava assim, pô, Brasil, Argentina, Alemanha, que sempre chega, uma vez ou outra a Itália chega, a Espanha não era de chegar, hoje já chega também. Então, tem algumas seleções, né, que mais do que antigamente, favoritas ir para a Copa. Eu acho que tudo isso depende de como vai ser conduzido lá. Essa Copa é um pouco diferente também, que vai ter mais seleções, né, para disputar a Copa e um pouco mais de tempo também. Mas, assim, eu acho que nós temos jogadores de altíssimo nível para a gente conseguir trazer essa Copa. É como isso vai ser conduzido, como isso vai ser quem for dirigir a seleção brasileira, conseguir tirar o máximo de cada um. Aí é importante, eu acho, ter alguns jogadores experientes, porque Copa é completamente diferente daquilo que você está acostumado. Ah, pô, Flamengo e Fluminense no Maracanã, abarrotado, cheio de jornalistas, tá? Esquece, não tem nem comparação com o que é uma Copa do Mar, final de Libertadores. Não tem nem comparação com o que é uma Copa do Mundo. Não tem. Então, assim, eu acho que nós temos atletas assim, importantes aí, principalmente do meio para frente que podem fazer a diferença. Eu acho que tem que achar um denominador como um equilíbrio entre defesa e ataque, né? Eu acho que a nossa defesa ela vem falhando um pouco, em decorrência também que assim é dos espaços que você deixa. E às vezes aquele entendimento de que quando você está sem a bola, cara, hoje você não vê nenhuma. Você está assistindo vários jogos aí, tanto de clubes grandes como também de seleções. Cara, quando perde a bola, mas tá todo mundo atrás da linha da bola. Ninguém fica deixando espaço para os outros. Isso, uma coisa até me contaram para a gente lá atrás, né? A gente conversando muito sobre seleções. E principalmente as seleções, os técnicos europeus elogiavam muito a seleção brasileira, futebol alegre, para frente, sei o que mais, o que eles queriam, que o Brasil realmente jogasse para frente mesmo, para eles terem espaço para entrar, que eles não tinham habilidade suficiente para fazer. Tanto que na Copa de 94, quando nós jogamos contra a Suécia, né, que a gente empatou o primeiro jogo, depois na semana a gente ganhou deles, o técnico vem conversar com o pai, o que você está fazendo lá atrás? Que, pô, tá difícil de entrar na defesa do Brasil. Aí o Parreira explicou para ele, vocês vão ganhar no 1-1 na classificação. Assim, nós não temos jogador criativo para entrar na defesa de vocês. Tá muito fechado lá, como ele estava fazendo, principalmente com o Dunga e com o Mauro Silva, como é que o posicionamento dele em decorrência do posicionamento da bola. Então, a gente tinha e a preocupação do Parreira durante o treinamento inteiro, assim, pô, com a bola no pé nós fazemos uma diferença. Nós temos que saber jogar sem a bola. Até que toma pouquíssimos gols, né? Toma os dois da Sim, Holanda, sim. mas não toma nas oitavas, não toma Nada. nas quartas, não toma na semi e não toma na final. E é muito pelo posicionamento da equipe. Você vai ver muitas jogadas contra a Itália que nós pressionamos na intermediária deles, nós tomamos bola na intermediária da Itália. Coisa que está se fazendo hoje. Por quê? Porque a equipe estava compactada, e assim, o Parreira treinou muito esse negócio de estar sem a bola, até os jornalistas se confundiram um pouco, que é esquema defensivo. Não é esquema defensivo, a única equipe que jogou com 2 atacantes foi o Brasil. Você vai ver todo mundo com um atacante só. O Brasil jogou com Bebeto e Romário lá dentro. Mas os outros tinham que compor. Era aquele negócio de jogar sem a bola. Porque o Parreira, o discurso dele era esse: com a bola a gente sabe jogar. Então vamos se preocupar em se fechar, ter essa posse de bola para poder fazer com que o nosso futebol. Eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre defesa e ataque. Eu acho que o ataque nosso tem vários jogadores aí despontando, fazendo a diferença nos clubes que estão, saber utilizar bem eles. Você tem uma opinião sobre o próximo técnico? Se seria com um técnico estrangeiro pela primeira vez na história ou traria ainda um técnico brasileiro? Olha, eu não sou contra técnicos estrangeiros trabalhando aqui no Brasil, até porque eu fui um estrangeiro lá fora, sei bem o que é isso.
Eu só acho assim, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que primeiro é o nível de quem está vindo. Uhum. Não é qualquer um que vai vir, tanto que já vários estiveram aí, não deram conta do recado, foram embora. Aham. O futebol brasileiro é um pouquinho diferente do que é lá na Europa, né? É diferente. Quer queira ou quer não, tem diferença. E outra coisa, assim, seleção brasileira, eu gostaria que fosse um brasileiro. Eu torço para que seja um brasileiro que venha com a seleção brasileira, conhece melhor e tal. Mas não sou contra que venha um estrangeiro, né? Eu acho também, assim, aqui nós temos vários técnicos europeus. Nós temos um curso que todo mundo estava cobrando lá atrás, Parreira vivia falando com o Ricardo Teixeira, pô, nós precisamos ter um curso, nós temos que colocar nossa escola, trabalhar em cima da escola sul-americana, da escola brasileira. Não é para copiar nada lá de trás, mas nós temos que formar nossos treinadores, entende? E lá de trás já vinha, a UEFA já tinha tal. E o Ricardo Teixeira nunca se preocupou com isso. Mas hoje nós temos um curso lá, é caro, eu acho que tem que ter, com todos os problemas que tem, é um bom curso, Uhum. é um bom curso. Só que o que acontece? Ele não é reconhecido pela UEFA. Então o nosso treinador formado aqui faz tudo, você vai lá, a licença Pro que tem que fazer, não é barato. Só que não vale nada lá fora. Então eu sou da opinião também que o técnico europeu para vir aqui, enquanto a UEFA não reconhecer a licença brasileira, nós também não aceitamos eles aqui. Uhum. Não sou contra treinador estrangeiro, mas eu acho que tem que ter uma reciprocidade. Até para o nosso treinador chegar lá, precisa fazer um complemento, vai lá na UEFA, faz o complemento. Quem tem condições vai e faz. Qual o problema? Entende? Tá faltando isso, tá faltando aqui, faz lá, faz um complemento. Só que eles têm que liberar. Isso já estava para acontecer na Ásia quando estive lá em 2021. Que eles são professores europeus que dão aula da escola da Ásia e eles não reconhecem a licença da Ásia. E tem vários treinadores que estão trabalhando no mundo árabe, na Ásia lá de uma maneira geral, e eles não reconhecem também, a UEFA não reconhece. Então eu acho que tinha que ter uma reciprocidade. Entendeu? Como também, já que nós estamos falando de treinador aqui, Sim, claro. eu não sou, na base nossa, eu não sou a favor de que tenha só treinadores acadêmicos. Eu não sou contra treinador acadêmico, Parreira foi acadêmico, Ricardo Catalá fazendo grandes trabalhos hoje, está no São Bernardo, conheci ele no Red Bull, muito bom treinador, tem vários aí. E já chegaram num nível. Agora, na base, você não pode ter só eles. Como é que você vai ensinar? Você nunca entrou no campo, cara. Hoje tem tal do modelo sistêmico de treinamento que precisa fazer repetição. Eu sou contra também. Porque eu vi vários até. O que você, por exemplo, você fala de Rogério Ceni batendo falta. Se ele não treinasse, ele não ia fazer o gol de falta que ele fez. Então é repetição, cara, não tem como. Então você finalização, cabecito, é treinamento, cara, não tem como você mudar isso. Como que um cara que é acadêmico, que nunca entrou no campo, vai fazer esse tipo de trabalho? Não vai. O que tem acontecido? O nosso nível dos atletas, tecnicamente, tem baixado. Você encontra hoje com facilidade o canhoto, habilidoso. Você não encontra mais 10, né? Você não encontra o 10 Os que hoje, tem não aqui estão vindo da Argentina, É isso aí. estão vindo de fora. Isso eu acho que está sendo cerceado aí, está sendo parado aí na base. Entende? Eu acho assim, o pessoal tem procurado se qualificar, tal, tá chegando aí, mas eu acho que não pode ser só treinadores, principalmente na base, só acadêmicos. Você tem que ter ex-atletas aí para poder ensinar essa molecada, tirar o melhor dessa molecada, melhorar aquilo que ele já tem, que você, com treinamento, você melhora. E não pode ser só modelo sistêmico. Porque também esse tal de modelo sistêmico que veio da Europa aí, não precisa fazer repetição, não precisa treinar parte técnica. Eu discordo. Eu acho que é por isso que você mesmo comentou, né? O nível caiu no futebol brasileiro porque perdeu a essência do futebol brasileiro. Porque era Onde é isso, que o você Brasil tinha... tomou 6-0 de argentino É isso. na base. Hoje está difícil do Brasil conseguir classificar para uma Olimpíada, para um Mundial Sub-20. Tem que ver a dificuldade que a seleção. E mesmo na Copa do Mundo, né? Que agora vão 8, mas se fosse o modelo antigo ali, que é 4,
O Brasil ia estar numa E situação aí bem acontece complexa. o seguinte, por exemplo, sub-20, nossos melhores jogadores com 18 estão indo embora. É. Aí a equipe lá não libera. E as equipes que tem aqui também alguém, vamos pegar o Estevão. Palmeiras dificilmente vai liberar. Vai liberar, Então uma né? sub-20 não vai liberar. Vai liberar profissional. Sub-20 não vai. Então nunca a gente está indo Ou mais melhor. com o melhor. Também tem isso que a gente tem que levar em consideração. Sim. E técnico brasileiro, quem que seria o seu favorito para assumir a seleção brasileira? Poxa, eu acho assim. Eu estava acreditando muito no Dorival. Eu achei que o Dorival poderia fazer. Eu acho que o Diniz não deram tempo para ele fazer o que ele tinha que fazer. Eu acho que o Diniz tinha um perfil, a maneira de trabalhar em campo, tudo tinha um perfil para a seleção brasileira. Eu acho que tinha que dado mais tempo para ele. Eu achei que o Dorival poderia dar conta, não sei qual o motivo, é difícil de você pensar nisso. Mas assim, desses treinadores que estão em evidência, eu acho assim que o cara tem que ter personalidade primeiro para dirigir uma seleção brasileira. Acho que o Rogério Ceni tem essa personalidade para dirigir. Acho que o Renato tem essa personalidade para dirigir uma seleção brasileira. Porque você tem que chegar ali com um nível de exigência relativamente grande, porque você está trabalhando com os melhores jogadores. Uhum. Não só do Brasil, como também do mundo. Molecada nossa que está aí, você vê Vinícius, você vê o Rafinha, tudo, né? Então o cara tem que olhar lá e falar assim, pô, esse cara jogou Copa do Mundo, eu tenho que respeitar. Entende? Esse cara foi assim, 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 eu tenho que respeitar. Então, assim, eu acho que tem alguns treinadores que não foram ainda, tirando o Tite, que já foi e tal, que tem experiência e tal, que poderiam, eu acho que poderia dar certo. Eu tenho minha dúvida em relação a um estrangeiro chegar, né, e assim, em tão pouco tempo conseguir fazer um trabalho. Se é um trabalho de 4 anos, 3 anos, beleza. Eu acho que assim, em cima, para ter uma mudança até certo ponto radical, vamos dizer, eu acho mais complicado. Você acha que se o Renato Gaúcho for o técnico da seleção e chega, o Vini Júnior chega na ponta e dribla para um lado e dribla para o outro, ele corta o Vini Júnior ou não? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí estamos quase caminhando aqui, Horaci, para a reta final. A gente sempre tem aqui um quadro no final que é escale a sua seleção de todos os tempos. E aqui a sua nada melhor que você. Poxa, Participou de muitas Copas do Mundo com grandes craques. Você agora vai ser o Parreira, o Tele, quem mais? O Oswaldo Brandão. Você vai ter a opção de nossa, escalar sabe a que eu sua nunca pensei seleção. nisso, Nunca cara? pensou? Não, Olha aí, assim, é inédito. A inédita é, seleção de de ver Moraci que, Santana, de goleiro ao ponta esquerda. de todos os tempos, cara. Vamos lá, eu vou começar com o Tafarel. Grande. Acho que o Tafarel, não só como goleiro, como também no grupo ali, acho que ele foi muito importante ali. É aquele cara que tem assim aquela confiança que ele vai lá, ele vai fazer acontecer. Então eu acho assim importante numa seleção um cara como esse. Lateral direito, com certeza eu ficaria com o Cafu. Você tem. Eu cheguei a ver Djalma Santos jogar, cara. Ó, Épocas diferentes, tal, um baita num lateral, mas eu ficaria com o Cafu. Ali atrás que é complicado, cara, mas eu acho assim, Luiz Pereira, na minha opinião, eu trabalhei com ele, comecei minha carreira com ele e tal, mas o Luizão, eu ficaria com o Luiz. De quarto zagueiro, cara, vamos ver quem seria aí desses aí que... o Roque Júnior, cara, ele não foi pra Copa, mas ele era um baita jogador, um cara que ali atrás ele comanda. Tem facilidade de comandar, de ajustar os caras do meio do tava em campo, 2002, tudo. não tava o Rock? Hã? Rock Júnior não foi para Ele disputou a eliminatória, mas acabou não sendo Não foi convocado pra para a Copa. Copa. Naquela Copa era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. No fim, o Ricardo se machuca no primeiro jogo. Ricardo Gomes se machucou uma semana antes da Copa, vem Ronaldão. Acabou jogando os dois reservas. O Aldair, que foi chamado para o lugar do Moser, que já no treinamento aqui o Moser foi cortado. Vem o Aldair e joga Márcio Santos, que era o reserva do Ricardo Gomes. Uma zaga reserva. O Aldair, cara, é outro cara que, pô, eu colocaria ele até do lado esquerdo, Jogava junto fácil, com o né? Luizão. Cara, facilidade para jogar, de cobertura, de tudo, a leitura de jogo é impressionante.
A lateral esquerda ficaria com o Leonardo. Eu acho o Leonardo mais completo que o Roberto Carlos. Até mais inteligente taticamente, eu acho. Uhum. Tem leitura de jogo e tal. Ali no meio do campo, cara, difícil você tirar um Clodoaldo da Copa de 70. Pela visão de jogo dele, facilidade para jogar, tudo difícil tirar. Outro que eu colocaria ali, vamos dizer, se fosse 2 volantes, vou lembrar de mais alguém aí. Não seria Dunga nem Mauro Silva, acho que é. Eu não vou lembrar aí. Mas daí pra frente você tem, nossa, aí É, complica. Agora Aí é uma infinidade até o boa, né? meio-campo veio bem. Vamos Pode lá escalar- pro atacante Você direto. pode Aí colocar a seleção de 70, Vai só jogar tinha com camisa três 10, só atacantes tinha ou não? camisa 10. Vai jogar com 3 atacantes? Pô, vai ter que ser, cara. Como é que você vai ficar discutir entre Romário e Ronaldo Fenômeno? É, São características diferentes, pô, mas os dois na seleção, cara, fizeram diferentes. Aham. Você pega Rivaldo também, aí você vai, pô, Pelé. Pelé tem que estar ali. Não tem como tirar Pelé, entendeu? Aí fica muito Zico. complicado, porque você vê os meias, cara, um melhor Rivelino, que jogou o Rivelino na Copa, mesmo jogando lá pro lado esquerdo, né? O Tostão que jogou numa Copa. Quem assistiu, né? Essas Copas aí, vê a diferença técnica deles, é Era absurdo, né? absurdo, entendeu? Então, assim, tem muitos nomes para essa seleção aí vai ter uns 20. Mas cara, é difícil. Ó, vamos escolher 3 atacantes ali. Quem seriam os seus 3? Os três, pô, Vamos tirar o Pelé, vai. O Pelé é extraterrestre. O Ah, Pelé não vale, vai. Tira o Pelé dela. Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Romário. Cara, não Fantástico. tem como. Aí de meia ainda vou botar o Kaká. Ó, o Kaká entra na seleção Kaká, boa. Grande Kaká. Kaká, eu acho assim, se você vê os jogos dele que ele fez no Milan, cara, impressionante. Cabe mais um meia ainda aí. Jogou com um volante só, 3 atacantes, Vou tem o botar Kaká, mais falta vou um meia botar ali do mais lado um do meia Kaká. aí. Mas quem poderia entrar aí também? Pô, tem muito jogador, cara, que teve em Copa, né? O Zico entra? Você tá lembrando do cara que. Será que o Zico entra? Ele Falcão, entra. Cerezo. Olha, eu arrisco a dizer, Tá. vendo o Zico jogar, faltou uma Copa do Mundo para ele, mas eu boto ele no mesmo nível de Maradona. Coloco no mesmo nível de Maradona. Pelé tá. Os caras querem comparar Maradona com Pelé, não tem nem como. Esquece. Não tem, quem tá chegando um pouco mais, quem chegou mais perto, acho que Messi, os argentinos. Agora, o Zico eu boto ali. Faltou uma Copa do Mundo para ele, faltou essa de 82, com certeza. Uma pena. Uma pena. Mas tá nessa seleção fácil aí. E pra gente finalizar, mano, nos últimos anos você teve papel como executivo de futebol também, né? Com passagem pela Inter de Limeira, Juventus. Como foi essa experiência também ali mais na gestão Boa, e seus planos para o futuro? eu comecei ali em 2011, 2012, apesar de eu ainda trabalhar como preparador físico em 2014 no Botafogo. Tive uma experiência no Barueri, né, quando traz o Barueri lá de Prudente de volta para Barueri. Eu que fiz toda essa logística aí. Depois tive 2 períodos com o Zico na Índia, 2016, 2017, num projeto de uma empresa inglesa para desenvolvimento do futebol lá na Índia. Eram 4 meses de torneio, 3 meses de torneio, 1 mês de preparação. Foram montadas 8 equipes, não eram equipes que disputavam o campeonato da Índia, e eram 11 estrangeiros, mais 15 indianos que se escolhia das equipes lá da Índia, montavam uma equipe com 25 atletas. O capitão ou ele tinha que ter sido campeão da Champions ou ter disputado uma Copa do Mundo, que era o que representava o grupo. Daí foi uma experiência muito boa que eu fiz toda a logística. O primeiro ano o Zico foi sozinho, acabou dando muito problema para ele, aí foi 2015, 2016, 2017 eu fui para fazer toda essa logística como um diretor executivo, né? Aí tive na Inter de Limeira, mais recentemente, ali no Red Bull, eu fui ocupando uma posição de auxiliar técnico para poder entrar, que era a vaga que tinha, e isso aí só é autorizado lá pela Red Bull lá da Áustria, né? Aprovação. Mas eu fiz esse trabalho também ali de auxiliar e também de coordenação, né? E aí
Aí, mais recentemente, a Inter de Limeira aí no Paulista e Juventus agora, que meu contrato está terminando agora no final do mês, e para aí porque a equipe não vai ter nada mais esse ano aqui, a não ser a Copa montagem. Paulista, né? Joga. Não vai Não vai jogar. jogar Copa Não vai Paulista. jogar. Até foi uma conversa que a gente teve lá com o presidente, porque para jogar uma Copa Paulista, se você tem dinheiro para investir, para tentar ser campeão e buscar uma Série Copa D, do quer dizer, ter Brasil. um calendário completo no ano que vem, beleza. Se não tem dinheiro, você montar uma equipe simplesmente para disputar é gasto, Uhum. não é investimento. Então, o Juventus, no momento, ele não tem. Então, eu falei para ele, junta esse dinheiro aí que talvez você gastasse aí nessa Tá Copa mais Paulista forte na 2 e ano. chegar em outubro lá para poder montar, porque vai ser complicado, porque das 16 equipes que tem para o ano que vem, só 4 que não são SAF, que não tem dinheiro para estar botando. Santo André, São Bento, Taubaté e Juventus. Sei que São Bento e Taubaté estão correndo atrás para virar SAF. Juventus também quer, mas está dependendo do conselho, que ainda não aprovou. Amanhã tem eleição, e se o Tadeu, que é o atual presidente, ganhar, ele vai correr atrás disso, porque ele viu que não tem mais como competir. Você tem na A2, você tem uma Ferroviária que está na Série B do Brasileiro, que vai vir com uma folha de pagamento acima de 2 milhões. Você tem o São José, que já foi a maior folha de pagamento, também não subiu. Você tem Votuporanguense fazendo centro de treinamento, você tem Linense fazendo centro de treinamento, você tem Grêmio Prudente, todos já são SAF já correndo com investimentos, né? Você tem das 16, você tem 12. Tem Monte Azul subindo aí, O Ituano que acabou O não Ituano, subindo, que né? acabou não subindo. Ituano e que não tá- subindo, entendeu? Você vai ter Inter de Limeira também aí que caiu. Então, assim, você tem 12 equipes aí para subir dois. Tem 4 que não são SAF que vão estar correndo atrás. Se não virar SAF, se não tiver aporte financeiro, vai estar disputando para não cair. A realidade é essa. Nós já própria Água tivemos. Santa que caiu, né? O Água Santa que Água tava na Santa 1 caiu caiu. também. Sim, a Água Santa. Entendeu? Você vê as duas equipes que caíram da 2, tanto o Rio Claro como a Portuguesa Santista, com a folha de pagamento lá parecida com a do Juventus. Nós tivemos problema, nós fizemos uma grande competição, nós ganhamos de Ferroviário, nós ganhamos de São José, nós ganhamos do 15 Piracicaba lá. Nós empatamos com o Primavera em casa, nós empatamos com o Capivariano em casa. Não perdemos para ninguém, né? Assim, dentro do campo. Agora, aporte financeiro, por exemplo, não tinha premiação nenhuma, estipular porque não tinha dinheiro para fazer isso, não tinha premiação para entrar entre os 8, não tinha premiação para chegar na final. Talvez o presidente conseguisse, né, conforme fosse passando de fase, mas foi muito difícil e vai ser mais difícil ainda esse ano. Então, assim, o mundo, quer dizer, está correndo para isso, quer dizer, eu digo futebol brasileiro de uma maneira geral. Série D, 20 equipes, tem 16 SAF. É. Série D do brasileiro. Você vai lá para A4, já tem 3 SAFs do Paulista. Então, assim, todo mundo está correndo atrás, todo mundo, porque não tem mais como. O Juventus lá atrás, com sócio, tal, com o número de sócios que tinha, o social bancava o futebol. Hoje, mal o dinheiro do futebol consegue dar para o futebol, ainda tem que suprir parte do social. Então, hoje é outra realidade, não tem como competir, não tem como. A Juventus tinha uma folha de pagamento que não chegava a 300, competindo com Ferroviária, com São José, com folhas acima de 2 milhões. Com 700, 800, 1 milhão para entrar entre os 8, 1 milhão e meio, 2 milhões para chegar na semifinal, para chegar na final. Não tem como. Nós, por exemplo, nossa defesa foi a parte mais fraca, né? A gente tinha melhor ataque e pior defesa, uma das piores defesas. O Sérgio Soares tentou de toda maneira lá. Assim, nós tivemos seis zagueiros que acabaram indo para outros clubes, porque tem um segundo semestre, porque salário melhor, infraestrutura melhor. E o que vai sobrando, você vai tendo que contratar, porque você tem que montar a equipe. Sim. Nós fomos conseguir um zagueiro faltando 4 rodadas que ajustou nossa defesa, mas não foi o suficiente. Uhum. Então, assim, não é fácil. Hoje, você vai conversar com o empresário fala assim, você tem calendário que você tem o ano inteiro? Não tem. Ele quer um calendário inteiro, ele quer 10, 11 meses de contrato, um ano de contrato. Aí não quer 4, 5, 6 meses, 5 meses no máximo, né? Para disputar o Paulista de contrato. Ele já não quer começar. Você tem infraestrutura? Se o meu atleta se machucar, como que vai ser? Então, hoje, o empresário, o salário já está sendo um pouco aqui para frente, né? E assim, as equipes que têm mais condições financeiras estão
pegando os melhores, com certeza. É outra realidade. E sendo aprovado no conselho hoje, existe já investidores interessados no Juventus? É uma SAF que poderia O Juventus acontecer? teve 4 propostas. Aham. Né? Tem 4 propostas na mesa. Tem uma de um italiano que eu acho que talvez seja a principal que o Tadeu está vendo, porque ele quer, ele não, ele é um cara que tem várias empresas aqui no Brasil, na América do Sul, tudo, e ele quer só o Juventus, ele não quer outra equipe aqui, da tradição italiana e tal, e investir lá no estádio, investir inclusive no próprio social e investir na equipe. O Juventus precisa urgentemente de um centro de treinamento. Hoje você começa qualquer SAF, pensando, você vai ter que se preocupar com a equipe e tal, mas você tem que ter um centro de treinamento, você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter local para a tua base, para você tirar esses atletas que no Brasil brota jogador. Né? Então você tem que ter condições de ter um bom alojamento, um bom refeitório, um local para você. Pegar o selo formador, né? Sim, Poder sim. registrar jogadores de O base. Juventus tem o certificado. Tem o certificado? Tem. Só que ele não tem estrutura, né? Hoje, por exemplo, se depender da Javari para treinar, o que aconteceu esse ano aqui? No novembro lá, teve uma. O Juventus cedeu para a Federação Paulista para disputar o Copa Feminina, São Copinha Paulo. feminina, sim. Teve 3 rodadas lá, dupla, com chuva. Estouraram o gramado. 3 dias depois a Federação interditou o campo para arrumar para a Copa Paulista masculina. E nós ficamos sem local para treinar. Treinamos de favor lá no Corinthians, conhecemos o pessoal de lá na base lá, treinamos na Portuguesa, também pelo contato que tem na Portuguesa. Chegamos a treinar 2 dias. 2 dias em campo sintético, lá daqueles parques lá da Moca lá. Né? Machucou um zagueiro num dia, no outro dia machucou o outro. Tudo duro, não é esse sintético que tem no Qualidade. universitário, entendeu? Então, assim, é uma dificuldade enorme para a gente se preparar para um paulista. Hoje não tem como você não ter um centro de treinamento, não ter uma infraestrutura para poder, não só de alojamento, de refeitório, e também para a base, para você estar tirando o melhor dessa base aí, né? Até para cobrir os custos, né? De uma equipe. E hoje é extremamente necessário. Moraci, satisfação enorme. Agradecer satisfação muito toda minha, pelo que é isso, bate-papo, muito legal, todos os muito legal. ensinamentos aqui. Legal. Pô, sensacional estar contigo. bom. Pra gente é muito gratificante, assim, quando a gente consegue trazer protagonistas, né, e personagens da história do esporte de maneira geral que passa por aqui. Mas, pessoalmente, para mim é uma satisfação enorme esse bate-papo aqui, de tantas Copas, falou tanta de história e 6 Copas, impressionante. são 54 títulos. 54. Entre eles, 3 mundiais, né? 6 intercontinentais, 9 continentais. Para falar, vamos dizer, dos principais. Né? Por isso que é lenda. Lendas é sempre um prazer ter óbvio. vocês. Muito obrigado, Nada que aí se Moraci. disponha. Vou para frente aí, vamos bater mais um papo. Vamos lá. Com Tem certeza. bastante coisinha para falar. Sucesso nas próximas empreitadas aí também. Vamos sim. Obrigado, pessoal. Valeu pela audiência, tá bom? Até a Obrigado, próxima. gente. Obrigado. Abraço. Muito bom. Valeu.